para você poder assistir e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que o evento foi realizado em São Roque, São Paulo, tá? No Instituto Federal. E na descrição do vídeo eu vou deixar assim como playlists também, que você pode estar acompanhando novos vídeos relacionados ao tema, tá? Não deixa de se inscrever e compartilhar aí o nosso canal para pessoas que têm interesse, tá? Qualidade, hoje as plantas, pessoal, qualidade de vida. Então... Meu nome é Edelberto, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na CAT de Santo Antônio da Alegria, da Regional de Franca. Hoje a gente veio falar um pouco sobre os micro-organismos eficientes, o EM, e eu coloquei esse pequeno histórico aqui da agroecologia para mostrar para vocês o seguinte, que isso aqui não é uma coisa de hoje. Hoje que está assim, foi comprovado toda a eficácia, toda a eficiência dos micro-organismos na agricultura. Então, assim, isso começou já há muito tempo lá atrás, mas é que o lobby das grandes empresas produtoras de defensivo, elas nunca permitiram que as práticas alternativas fossem realmente chegassem ao grande público de uma forma com ciência, com pesquisa e com conhecimento. Então, o Albert Howard, ele fez um trabalho lá na Índia na década de 1920, então ele começou a pesquisar como que a Índia consegue produzir se não tem fertilizante nem nada. E ele fez escreveu um livro muito importante que ela é a Jornada pelo Humus. A Índia trabalhava muito com humus e ele queria saber como isso aconteceu. Em 1940 ele escreveu o livro Um Testamento Agrícola, que assim eu recomendo para todo mundo, apesar de ser da década de 40, ele é bem atual. Ele fala o seguinte: a roda da vida é constituída de dois processos, crescimento e decomposição. Um é o contraponto do outro. Quer dizer, que na vida, na agricultura, tudo é crescimento e decomposição. Crescimento e decomposição, roda da vida. A roda está sempre girando e a vida está sempre acontecendo. O Rudolf Stein, em 1924, foi o trabalho com a agricultura biodinâmica e revolucionou a história da agricultura biodinâmica, da agricultura de uma forma geral, porque o Rudolf Stein ele começou a incluir o quê? A questão também cosmológica dentro da agricultura. Não só as práticas com humus, com remineralizadores, com pó de rocha, nada disso. Ele foi um pouco mais além. Daí, todos nós aqui sabemos a época certa de cortar bambu, a lua certa. Então, assim, há uma influência dos astros na agricultura de uma forma geral. Corte de cabelo, época de plantio. A biodinâmica ela trabalha muito com semear na época certa, plantar na época certa, colher na época certa. Que isso vai trazer o poder do vegetal. Deméter, em 1928, já em 1928, foi a primeira padrão de controle de qualidade. Hoje a Deméter é braço da agricultura biodinâmica. Hoje nós temos o IBD lá em Botucatu, o nome da propriedade lá é Deméter, né? Bairro, né? O bairro Deméter. Fazenda Deméter, justo. Então, assim, em 1935, olha que nós estamos lá atrás, longe pra caramba. E Mokichi Okada, dentro da agricultura natural, ele já fazia uma coisa muito importante, que são os EMs e os bokashis. Então, quer dizer, isso não é uma coisa de agora, né? Isso é uma coisa que já vem crescendo. Só que década de 60 veio a Revolução Verde e isso aí sufocou a agricultura de uma forma geral. E o Claude Albert, que foi o pai da agricultura biológica, ele também é acusado pelo humus, percussor do Albert, e a base total da agricultura orgânica. Foi através do Francis Chaboissot que ele desenvolveu a teoria da trofobiose, que diz que pragas e doenças só atacam a planta que está em desequilíbrio. A planta equilibrada, ela não sofre ataque de pragas e doenças. Esse pode passar lá. Isso pode. Assim, eu ia falar bastante coisa, mas a outra palestra ela ocupou um tempo legal.
eu acho que a gente pode partir, é só que uns dados importantes, o que aconteceu nos últimos anos, né? A venda de bioinsumos de 2020 para 2023 teve um salto de 1,4 bilhões para 3,4 bilhões em volume de negócio. Então, assim, os bioinsumos hoje, eles estão no radar das grandes empresas, das grandes multinacionais. Por quê? É eficiente, funciona, ele tem um custo relativamente barato, por isso que as multinacionais querem dominar esse mercado para que ela possa vender e a gente pode produzir em casa, né? Então, assim, é um detalhe assim, cresceu numa taxa de 42%. A cultura que mais hoje usa biológico, para a surpresa de todo mundo, eu acho, mas é a soja. A soja ela não produz sem o biológico. A soja tem uma bactéria que a gente inocula a semente, chamado risóbio. O risóbio ele é responsável pela fixação biológica do nitrogênio. Nós respiramos 78% do que a gente respira é nitrogênio. 21% apenas que é de oxigênio. Então, assim, a gente tem nitrogênio abundante na atmosfera. E eu gosto de falar muito isso, eu sou muito fã, eu sou devoto até, eu sou ateu, mas sou devoto, da Joana Doberheim. A Joana Doberheim é uma pesquisadora lá do Rio de Janeiro, da Embrapa Agrobiologia, que foi a pesquisadora que trouxe o estudo do risóbio dentro da agricultura. Dessa associação, é uma simbiose entre a leguminosa e essa bactéria chamada risóbio. Isso aí que faz da nossa soja ter competitividade no mercado internacional. Não só isso, como a chuva. É pequeno esses dois fatores. Por quê? Toda a nossa tecnologia ela vem de países de clima temperado. E não poderia ser diferente. O risóbio ele funciona perfeitamente porque ele é uma tecnologia de clima tropical. Então, assim, ele casou perfeitamente com a soja e o complexo soja hoje é um potencial. Então, assim, eu vou adiantar um pouco, pessoal. A quantidade aqui só de... Pode ir também já. Vamos por quem importa, pessoal, assim, porque a gente vai chegar aqui na prática. Pode... Perdão. O que é importante. Bom, nós vamos falar de micro-organismos eficientes. Os micro-organismos eficientes, ele nada mais é do que a captura de micro-organismos que faz a decomposição da matéria orgânica dentro das matas. Todo mundo aqui sabe da importância das matas e ninguém nunca viu ninguém adubando mata. A mata, ela por si só, ela se sustenta. Dentro de que fatores? Matéria orgânica cai, entra em decomposição através da ação de clima, intemperismo, mas principal através do quê? Da ação dos micro-organismos que estão presentes na mata. A Andrea falou agora há pouco que em um grama de solo tem 100 milhões de micro-organismos. Então, quer dizer assim, a importância que o micro-organismo tem dentro da mata. E esses aqui são micro-organismos eficientes. O que compõe um micro-organismo eficiente para fazer com que ele tenha sucesso dentro da agricultura? Primeiro, as leveduras, né, que são substâncias sintetizadas liberadas pelas raízes, que elas acabam tendo uma função de fungicida, bactericida, de controle. Os actomicetos também são fungos e bactérias patogênicas e elas fazem o controle uma da outra, daquelas melhores, vão controlando as piores e tal. Bactérias produtoras de ácido lático, aí temos um monte aqui, os lactobacilos de uma forma geral, e as bactérias fotossintéticas. Essas aqui são, dentro do contexto, uma das mais importantes dentro dos micro-organismos eficientes. Elas conseguem fazer uma série de processos, ela utiliza a luz do sol, carbono, nitrogênio da atmosfera para realizar a ação fotossintética, né? Então, quer dizer, em função de tudo isso, esses 4 grandes grupos que estão aqui dentro. E são esses grandes grupos que vão fazer o quê? Toda a eficiência e ação do bioinsumo.
Aí a resposta do solo, tratado com os micro-organismos, recompõe a microbiota do solo. A André falou lá flora intestinal, aí falou, não pode ser flora intestinal, é biota, né, microbiota. E está ela aqui de novo, aqui a microbiota. Reestrutura a condição físico-química e microbiológica do solo, estimula a emergência das plantas, isso é importante dentro daquele processo de ciclagem de nutrientes, cobertura do solo, né? Aumenta a agregação, porosidade, infiltração da água, tudo que um solo precisa, tendo condição para um desenvolvimento da planta de forma ideal. Então, quer dizer assim, hoje a ação dos micro-organismos ela está sendo muito debatida, tudo. Inclusive tem um lobby muito grande dentro do Congresso para evitar que vocês façam isso, que a gente faça isso em casa. Né? Eles querem proibir as fazendas as biofábricas on-farm, que fala, que é dentro da propriedade. Eles estão criando uma série de regulamentação baseado tudo no lobby dessas grandes multinacionais, para quê? Que a gente não tenha o biopoder transformador. Isso aqui é uma tecnologia social, isso aqui é de baixo custo. Uma garrafa dessa aqui faz 10 hectares. Então, assim, a indústria quer o quê? Que você não faça isso. Né? Ela quer que você fique dependente dela para poder fazer isso no solo, o resto da vida. Pode, João. Bom. É uma tecnologia, mas é uma técnica japonesa, né? Oriental, essa coisa de fazer essa reprodução dele e aplicar no solo, né? Sim, o Mokichi Okada começou lá em 1910. Não, ele não começou isso, ele foi baseado lá na técnica oriental. Isso ele já trouxe de fora. Chegou no Brasil nessa época, mas isso aí é uma técnica milenar. Tecnologia, né? Tecnologia milenar, justo. E o que eu falo assim, é uma tecnologia social. É o biopoder transformador. Isso aqui na mão do produtor, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é independência. É uma simples coisinha dessa aqui que pode mudar de uma agricultura que dá prejuízo para uma agricultura lucrativa. Né? Hoje, eu costumo dizer o seguinte, na agricultura ganha mais quem gasta menos. O preço do milho, da soja, do boi, ele é tudo igual. A gente liga a televisão, está lá, cotação. Pá, é tudo igual. Então, assim, quem está ganhando mais? Quem está ganhando nisso aí? Quem está ganhando, quem está gastando menos. Por que os grandes, eles ganham mais? Porque eles compram em volume maior. Há uma discussão entre a agricultura familiar, a agricultura grande produtor. Isso não deve ser discutido. Eu acho que a agricultura é agricultura, grande, pequena, média, tanto faz. Só que o pequeno produtor, ele compra um saco de adubo. O grande produtor, ele compra uma carreta. Então ele ganha no volume que ele compra e no volume que ele vende, né? Porque o preço é igual para ele também. E muito comum hoje, as grandes empresas de soja, principalmente, grandes grupos, já estão com sua biofábrica dentro das suas propriedades, por causa da eficiência que tem. Então, assim, basicamente hoje nós vamos trabalhar assim com a prática. Eu fiz bastante teoria ali, mas eu acho que não é... Eu acho que o ideal para esse momento agora, final de tarde já, eu acho que partindo para a prática é o ideal. Bom, como é que a gente faz isso? Isso aqui é uma isca. Eu fiz com o material necessário aqui, né? O arroz cozido sem sal e sem óleo, de preferência ele ficar um pouquinho papa. A gente utiliza as calhas de bambu para fazer essa cobertura. Por quê, pessoal? Eu fui fazer para mim, pessoal, eu coloquei numa vasilhinha de plástico, botei uma telinha e tal, putz, veio a chuva. Aí acabou minha brincadeira ali. Porque assim, ele é coberto na serrapilheira, mas a água penetra e não dá certo. O ideal é isso aqui. Essa calha está fechada, porque ela foi partida ao meio aqui, né, lógico. Botamos Pode passar, por favor, que tem uma... Os animais não pegam. Também tem esse detalhe, os animais também não pegam. Mas assim, basicamente é isso aqui, a calha de bambu, a moitinha de bambu lá, eu peguei lá, cortei aqui, enchi ela com esse arroz preparadinho. Eu fiz há 7 dias atrás, para poder estar nesse estágio aqui para o curso. Porque é de 7 a 10 dias. Mais que isso, não façam, vai começar a ficar preto
e vai entrar bicho, como nossa amiga falou, ele vai começar a comer o arroz, vira uma loucura. Então, assim, aqui ó, já cortei, já amarrei com arame e, importante, uma área de mata, de preferência, assim, uma área que nunca teve plantio, eu penso dessa maneira, mas uma área de mata, porque é onde vão estar o quê? Todos os micro-organismos eficientes que estão fazendo decomposição daquela matéria orgânica que está caindo ali na mata. É isso aqui. Né? Então, assim, pode... Só, por favor. Há uma diferença de mata e disseram que há diferença de colocar mata e dentro do hospital. Ó, eu costumo falar o seguinte, que cada ambiente, ele vai ter os seus micro-organismos mais abundantes. Assim como assim, a gente está fazendo de arroz. Teve um agricultor que ele falou assim, putz, mas ele só vai capturar os fungos japoneses, que gosta de arroz. Pô, porque assim, quanto maior a diversidade de material que você utiliza para fazer a captura, quanto maior a diversidade de micro-organismos. Assim como acredito que ambiente também. Eu acho que até boa ideia sua, eu nunca tinha pensado nisso, mas boa ideia. Eu fiz 5. Eu poderia ter feito no bambuzal, um na mata, um embaixo do café, um embaixo do eucalipto. Claro que a matéria que vem, né, do bambu, ele tem uma maior poder de decomposição, porque para comer as folhas do bambu, ele gasta mais. Então não seria bom usar os dois, mas aí a pessoa não tem que ficar... Não, tem toda a razão. É porque é alto teor de carbono e nitrogênio. Toda planta com lignina, que tem muita lignina, ela vai ter alta relação carbono e nitrogênio. As leguminosas, de uma forma geral, ela tem baixa relação carbono e nitrogênio. Então, elas decompõem muito rápido. Então, assim, a ação de um fungo em cima de uma relação carbono e nitrogênio menor vai ser muito mais rápido do que uma ação que tem bastante lignina e a taxa de relação carbono e nitrogênio é muito alta. Então, assim, com certeza, ele vai gastar mais energia, ele vai gastar mais tempo para poder fazer essa decomposição. Consequentemente, eu acredito que ele seja muito mais forte do que os outros. Na prática, eu não consegui ver assim. Eu já uso o VM, então não consegui comparar o que eu usei com outro. Mas assim, o que eu... Fisicamente deve ser. Onde a gente vê essa diversidade, eu acho até antes da ação em si, é na coloração. Pode passar aí? Pode passar, pessoal. Então, assim, eu vejo a coloração. Dá mais esforço. Eu acho que, assim, vamos lá. A gente está fazendo uma captura na mata. A gente não tem seleção do que a gente está capturando. A gente está capturando qualquer coisa. Botou a isca ali, o que vier, caiu na rede, é peixe. Né? Então, assim, o que nós temos que selecionar? Primeiro, os fungos claros. Nunca os fungos escuros. Os fungos claros, eles são regenerativos. Então, quanto maior a diversidade de cores dentro da sua isca, maior a diversidade de micro-organismos. E os fungos de coloração escura, eles são degenerativos. Mas eles são degenerativos, não devemos usá-los? Sim, devemos usá-los, mas não da mesma maneira. Os fungos regenerativos, ele tem uma função regeneração. Então a gente pode usar ele direto no solo, direto com... Eu vou mostrar depois como faz o EM foliar, usar foliar. Agora, os degenerativos, onde a gente vai usar ele? Principalmente nas pilhas de composto. Porque se eles são degenerativos, eles vão fazer o quê? Isso é o que a gente quer. Ele vai acelerar o processo. Mas aí a gente tem que ter cuidado a isso. Nessa seleção, aqui está a seleção. Olha a diferença de um para o outro. Então, assim, a gente está vendo um todo branquinho. Aí, ó. E o outro mais pretinho, mais escurinho, ó. Então, assim, eu acho que na hora... Isso que é interessante. Amarelo, verde, verdinho claro, azulzinho. Tem uns vermelho, então, assim... o vermelho eu gosto mais, não sei porquê. Mas... Só um comentário dos dois lados, tá? Um lado, primeiro, o meu também, a gente vai estar fazendo uma colheita nativa, já do nosso ambiente aqui. Mas no laboratório, ele fala que a gente, principalmente a alfalha, a gente pode estar fazendo a coleta de ao contrário. Então, esse estudo é ao contrário. Esse é o argumento do laboratório.
o argumento que a gente tem realmente é que você está pegando um nativo aqui. Isso. Sim, e por isso que é interessante, eu falei desde o início, isso é uma tecnologia social. Então, assim, ele tem que estar assim, específico de cada região. Dentro da natureza existe a variabilidade genética, né? Assim, acho que isso foi importante para manter a nossa espécie que está aqui, né? Então, assim, acho que quanto maior você usar elementos de diferentes ambientes, de diferentes lugares, eu tenho certeza que o fungo que a gente vai coletar lá na Amazônia, lá no Acre, eu digo até da Amazônia inteira, vamos falar do Acre e vamos falar do Pará. Eu acredito, está dentro da mesma bioma. Então, eu acredito que um fungo de um lado vai ser uma coisa do outro. Então, assim, eu aprendi uma técnica de bioinsumo chamado inundação. O que a gente entende por inundação? Né, assim, amigo, inundação, fala aí. Água. Mas assim, quando a gente pensa em inundação, o quê? Inundou. Alagou tudo. Então, o que acontece? Essa técnica fala da seguinte maneira. Aqui, nós não temos como separar, como o laboratório faz. No laboratório, nós fazemos as biofábricas, assim, um tambor para um organismo, um para outro, porque os laboratórios, eles conseguem selecionar o que está aqui. E eles propagam o que está aqui. A hora que a gente joga isso aqui no microscópio, lá na lâmina, diversidade, e o laboratório consegue, a gente não. Então a gente vai transformar isso aqui nisso aqui. Então a hora que a gente jogar isso aqui no solo, a gente está fazendo o quê? A inundação. Então assim, eu sou favorável à on-farm, a biofábrica feita na propriedade, e eu gosto disso aqui porque é barato, é fácil, é uma coisa para a gente fazer agora, nesse momento, todo mundo pode fazer isso em casa. E partir daí para uma biofábrica. O David, ele mostrou um bioreator apenas. Mas pode andar um pouquinho, Érica, por favor? Pode. Aqui, aí, volta aqui, ó. Olha, aqui tá meio escuro aqui, ó. Só aqui pode. Olha só, isso aqui, ó. Isso aqui é uma biofábrica. Mas olha os modelos. Tá vendo? Então aqui tem modelos diferentes. Passa mais uma, por favor, Érica. Agora, olha a diferença de uma biofábrica. Vocês estão vendo a relação lá do laboratório? Com certeza isso aqui, ó, cada reator desse daqui, ele tem um micro-organismo diferente selecionado no laboratório específico. Então, assim, isso aqui permite duas maneiras de trabalhar. Primeiro, você trabalhar com alvo, você pega por exemplo, um Bacillus thuringiensis, que nós sabemos que ele é controle de praga, então a gente pega um desse e a gente vai usar ele numa praga específica. Ou uma Beauveria baciana, que controla aí, os besouros de uma forma geral. Então, quer dizer, você trabalha específico com aquilo. Agora, a gente pode trabalhar dentro da inundação. É o quê? É juntar tudo isso que está aqui e aplicar. Porque, assim, quando a gente vê uma placa no laboratório com esses bioinsumos, todos eles separados, e nós começamos a pingar as doenças de uma forma geral, um monte de doença, um monte de fungo, um monte de bactéria, a gente vai vendo que esses micro-organismos eles agem de forma isolada, porém, quando a gente faz eles de forma conjunto, eles têm uma sinergia que eles vão empurrando na placa de Petri aqueles maléficos por canto, até o momento que eles fazem o quê? Eles tomam conta. Então, os micro-organismos eficientes, eles têm sinergia. E eles identificam aquele que não tem a mesma sinergia que eles, e eles combatem. E assim é na natureza. Então, assim, esses são algumas alternativas. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma fábrica de bioinsumo e uma fábrica de bioinsumo. Né? Então, pode voltar lá só para... Não, volta para cá. É quase o mesmo processo que faz... Para proteger de algum organismo antígeno diferente ali, né? Os anticorpos fazem para proteção. Há uma sinergia entre eles também, com certeza, né? Então, assim, pode voltar lá Não, por favor. Então, assim, pessoal, eu acho que a gente, assim, só adianta só um pouquinho que eu já vou mostrar. Olha só, não, aqui, ó, volta um pouquinho.
Aqui, ó, já é uma marca comercial. Eu não gosto de fazer propaganda não, mas aqui tem hora que a gente tem que fazer. Esse aqui que eu tô falando propaganda da Coca-Cola sem querer, ó. É o mate, é da Coca-Cola, mó decepção. Pô, lá do Rio de Janeiro, lá o cara vende lá na praia, porra. Isso aí quebrou meu esquema com mate. Mas aí, quer dizer, olha esse produto. O Trisha N. Então você pulveriza ele na planta. Olha que legal, não é simbiose como risóbio. Você pulveriza ele na planta, ele vai entrar vai ser absorvido pela planta e ele vai fazer o quê? A fixação biológica do nutriente da atmosfera. Opa, calma aí. A fixação biológica de nitrogênio, ela tem uma etapa. Ela tem lá a associação simbiótica com o risóbio, ele é processado ali, o nitrogênio dentro da planta, ela é distribuída para toda a parte vegetal da planta, e quando essa planta cai no solo, é que é disponibilizado o nitrogênio. Pô, esse é o ciclo do nitrogênio natural, né? Isso aqui não, pô, o cara já chega ali, pulveriza, já joga dentro da planta e já está fazendo já o processo. Quer dizer, então, pô, assim, olha a evolução da coisa, né? A outra, por favor. E nós estamos falando aqui, ó, de nitrogênio. Eu vou falar agora só dos que fazem o quê? A mineralização dos elementos principais, nitrogênio, fósforo e potássio, do que a gente usa para adubação, o NPK. Isso aqui, a tecnologia, ó, aí a gente tem que tirar o chapéu, porque essa daqui a gente tem que tirar o chapéu. A Embrapa é o nosso grande guardião hoje dentro da agricultura, tudo que nós temos hoje de evolução dentro da agricultura da Embrapa. Mas o que eles fizeram? Ó, um produto que faz o quê? Foz. Nosso solo ele é rico em fósforo. Nós temos assim uma riqueza grande, só que ele é de uma forma que a planta não consegue assimilar, absorver. Então assim, ela está indisponível o fósforo para a planta. E o que os micro-organismos fazem? Ele disponibiliza, ele quebra, ele faz essa mineralização, tornando o quê? O fósforo disponível para a planta. E isso aí vai causar uma coisa importantíssima, que é o quê? Diminuição do custo de produção. Tanto os risóbios quanto esse. Agora o próximo, por favor. E aqui, ó, é um produto também comercial, até lá da amigo da Érica, lá foi essa empresa que cedeu o bioreator lá para o pessoal lá no seminário da PAER, né? Eles sortearam, e aí foi parar lá em Mogi das Cruzes o bioreator. Foi parar um bioreator lá em Mogi das Cruzes, que essa empresa disponibilizou para quê? Pô, ela é boazinha, pô, empresa legal, gente boa pra caramba. Não, amigo, ela quer vender. Ela está te fornecendo um bioreator e ela te fornece o bioreator se você quiser. Ela te empresta pra você fazer. Mas só que você, ó, tem que comprar o produto deles. Isso é uma discussão que está no Congresso hoje, que a gente só, como o nosso amigo ali bem lembrou, a gente pode fazer a biofábrica dentro da nossa propriedade. Porém, a gente tem que comprar as cepas de alguma instituição que venda. A gente não pode fazer isso aqui, capturar e multiplicar e vender. Nós não temos nenhuma garantia, isso aqui a gente pode usar, para vender já não. A gente não tem nenhuma garantia do que tem aqui dentro. Assim como pode ter milhões aqui de micro-organismos legais, pode ter outros milhões que não vão fazer tão bem assim para a nossa planta, né? Pelo contrário, pode estar até levando até alguma dor. E principal, a contaminação homem. Isso é um dado importante. Porque a gente trabalha com agricultura orgânica, agroecologia, acho que é tudo lindo e maravilhoso. Não. A agroecologia, a gente precisa usar EPI. Tem alguns produtos que a gente utiliza que a gente tem que usar o EPI, sulfato de cobre principalmente, isso é importante. E dentro de um produto desse aqui, a gente vai manipular isso aqui. Isso pode fazer uma contaminação para a gente. Eu vou manipular ali agora, mas é que eu já estou contaminado mesmo. Já estou inoculado. Então assim, galera, eu só quis mostrar assim, dentro desse pequeno resumo, o que a gente pode fazer, o que a gente busca. Eu acho assim que todo mundo que começar com isso aqui, um dia vai buscar o quê? A biofábrica. Eu visitei esses dias um agricultor que eu roubei uma frase dele, que eu adorei essa frase. Ele começou assim e hoje ele tem uma biofábrica que é um exemplo com 14 cepas diferentes que ele faz. E ele faz o quê? Ele que me ensinou o negócio da inundação.
ele faz um biofertilizante com resto de peixe e utiliza os 14 cepas que ele tem nesse processo de inundação. Quer dizer, ele faz um processo biofertilizante com resto de peixe, porque o peixe ele tem os 22 aminoácidos essenciais para desenvolver de qualquer cultura. É a única fonte que possui os 22 aminoácidos essenciais. A outra fonte seria a babosa. Babosa contém 18 aminoácidos essenciais. Ao todo são 22. Só o peixe que consegue. Pólen. 22 aminoácidos essenciais, o pólen. Obrigado, bem lembrado. Porque o pólen ele acaba sendo a composição de várias plantas, né? Deixa eu te perguntar, antes a gente visitou uma biofábrica em Franca, pessoal do café, eles falaram que o Senar dava toda uma parada. Vou falar assim, o vídeo bombou, todo mundo quer descobrir a biofábrica, mas nós não encontramos quem fornece a informação. O Senar não fornece. E aí, quem que a gente acha? Boa pergunta, isso é legal, isso aí tem que ser difundido mais. Em São Paulo, o Instituto Federal de São Paulo, lá da região de Barretos, eles estão com um trabalho muito bacana, quem for daquela região aí, ou entrar em contato lá em Barretos, e parece que agora o Departamento de Sementes e Mudas da CAT está com uma biofábrica, que vai ser, inclusive, até que estão dizendo aí que é para capacitar o pessoal da CAT e todo mundo, e fornecer essas cepas já selecionadas. Isso foi assim, algum passarinho que buzinou aqui no meu ouvido. Se eu não me engano, a Avaré também, o campus do Instituto de Avaré, pessoal. Ela Alessandro Marcela. Ela de Avaré eu não sabia, aí tá vendo? Bom, obrigado. Eu sei lá de Barretos que eu tô lá próximo, né? Então, assim, eu tô em Franca, né? Então, assim, é isso aí, basicamente. Bom, pessoal, perguntas, pode... Dentro da agroecologia tem essa coisa de agricultura mais ecológica, mais natural, agricultura ecológica, mas mais natural, né? Eu acho que a gente precisa, isso, né? De instituições como a CAT, né? Da Secretaria de Agricultura, Embrapa, do Instituto Federal agora também, que acabou de falar, de trazer informações técnicas para a gente utilizar nessa agricultura como uma agricultura também produtiva, que tem uma rentabilidade. Porque a gente sabe, não adianta a gente querer pregar a agroecologia sem rentabilidade. Sim. Porque a gente precisa transformar as propriedades também em rentáveis, né? Então, técnicas de produção, e são técnicas extremamente importantes e essenciais e milenares. Mas eu vou pegar o gancho seu para falar o seguinte. Quando a gente tirou cultura de agricultura e meteu negócio, agronegócio, a gente esqueceu a cultura. Aí que está o problema. O que é a cultura? É o conhecimento empírico, é o conhecimento do produtor, é o conhecimento da senhora que planta aveia ali no dedinho, como ela falou. Ela sabe qual é a lua que ela vai plantar, o momento que ela vai plantar, o dia, a hora certa. Então, assim, quando a gente entra agronegócio, a gente deixa de produzir cultura, alimento saudável para produzir o quê? Dinheiro. Meu amigo, dinheiro não alimenta ninguém. O agronegócio ele é feito para alimentar proteína animal. E só come proteína animal quem é rico. Pobre não come proteína animal. O agronegócio, por isso que o agronegócio nunca vai acabar com a fome do mundo. Falta alimento do mundo? Não falta. Falta o quê? Distribuir melhor o pão. E a agricultura e a agroecologia é uma ferramenta para distribuir esse pão de uma forma melhor. E uma das formas sustentáveis que a gente sabe, isso aí está cada vez mais comprovado, inclusive o agronegócio também está usando de algumas tecnologias, é a vida do solo. Sem a vida do solo não tem ciclagem de nutrientes. Não tem não. Aí a dependência do sul externo é constante. E a gente trazer essa vida do solo novamente. Aqui, acabei de falar isso aqui, ó, são para 10 hectares. Dilui. Eu vou dar a proporção ali. A gente dilui cada litro desse aqui em 1000 litros de água e distribui 200 litros de calda por hectare a cada 8 vezes no ano. Quer dizer, então assim, quanto que custou isso aqui? 2 xícaras de arroz, um meladinho aqui, ó.
Ainda economizei no óleo e no sal. Um pouquinho de... Aí a gente vai fazer o que aqui? Eu vou fazer agora ele... Pode voltar lá, por favor? Para voltar, volta. Pode voltar mais um, por favor. Mais um. Mais um. Aí. Bom, pessoal, vamos lá. Agora aqui, vamos lá vou meter a mão aqui na coisa, a gente meter a mão que... Inocular, nós já inoculamos. Agora nós vamos fazer o quê? Propagar. A palestra, ela foi chamada o seguinte, EM microdeficiente. Captura, a gente capturou ela no mato. Pode. A gente fazendo esse trabalho, a gente pode colocar ele assim em qualquer lugar, não. Porque a gente não tem mata nativa lá. Não tem mata nativa? Nada. Tem um, mas é nativa. Então, pula cerca do vizinho. Porra, à noite vai lá, ó. Pior é que... Aham. A gente pode saber Bom, vamos lá. Boa pergunta. Gostei dessa. Muito boa. Parabéns. O seguinte, nós estamos tratando de agroecologia. Então, qual é a base da agroecologia? O solo. A gente tem que tratar do solo. Então, nós temos com certeza trabalhar com o quê? Com compostagem. Então, nada impede disso aqui, ó, e dentro da nossa composteira, juntar os restos vegetais, botar num canto, jogar um pouquinho de folha seca, põe isso aqui lá. Por quê? Porque ali também vão ter micro-organismos que vão estar no processo da mesma maneira. Eu acho assim, como a nossa amiga colocou, são diferentes ambientes. O mais importante que vocês têm que perceber quando vocês fazem a captura é a coloração. O nosso único indicativo é a cor. Nós não temos outros. Tem aí as cromatografias, quer dizer, tem uma série de coisas, mas nós, aqui que estamos no dia a dia no campo, o que nós fizemos aqui? Nós olhamos. Né? Então nós olhamos aqui os brancos, os amarelos, o verdinho aqui. Pô, não tem nenhum vermelhinho ali do nosso amigo ali que eu gostaria do vermelhinho. Mas assim, eu acho que tudo dentro da agroecologia... Pessoal, agroecologia não tem regra. Agroecologia não tem norma, não tem uma cartilha de agroecologia. Aquele que lançar uma cartilha de agroecologia, para mim é igual a esses caras que lançam aí milagreiro. É charlatão. Porque assim, ele pode até te direcionar, mas não há. A agroecologia é ampla, ela é diversa, ela é feita para todo mundo, né? Então assim... Não, assim, esse é meu sonho, por todo mundo. Nós vamos chegar lá. Sabe por que nós vamos chegar lá? A agricultura convencional, ela está fadada a quê? A quebrar. Por quê? Vamos lá. Nosso solo. Vamos falar da história do Brasil. A história do Brasil foi o quê? São Paulo. Os caras chegaram, foram desmatando tudo e plantando café. Nós tínhamos uma reserva de micro-organismo no solo, porque nós éramos de árvore, nós éramos de mato. São Paulo era tudo mata. Né? E aí o que acontece? Com a Revolução Verde, nós fomos acrescentando o quê? Cloreto de potássio. Quando a gente quer limpar o banheiro aqui, o que a gente usa? Porra! Então o que está acontecendo com o solo brasileiro? Ao longo dos anos, nosso custo de produção tem aumentado porque nossa taxa de micro-organismos do solo tem caído. Isso vocês podem pegar solo, que não foi feito na década de 60, análise microbiológica do solo. E hoje, então a quantidade, aqueles 100 milhões por grama, hoje que a Andréa mostrou, eu tenho certeza que não tem mais. Então assim, cada dia nós vamos estar precisando de quê? Mais insumos para poder tornar a agricultura mais produtiva. Então nós voltamos lá de novo o custo de produção. Pô, a que ponto o cara está produzindo 80 sacas de soja? Quantas sacas ele está produzindo, gastando para produzir 80?
E, por isso que essas empresas, como a gente mostrou ali agora, estão desenvolvendo esses produtos, porque elas sabem disso. Essas empresas não trabalham para amanhã, não. A Bayer tem 100 e cacetada de ano. E se é Bayer, amigo, é bom, porque a gente toma aspirina, né? Então, assim, todo mundo aqui toma aspirina. E, porra, 180 anos eles vendem aspirina. Então, assim, eles têm interesse no mercado, eles fazem a projeção deles para 5, cenário para 50 anos. E eles sabem que isso aqui é o futuro. Porque, assim, a gente está com um problema agora de guerra. Porra, o problema de guerra ferrou a vida do produtor. Por quê? De onde vem nosso cloreto de potássio? Vem da Bielorrússia. Porra, é o cara mais radical no momento, mais radical que o Putin com o Netanyahu junto. Se juntar os dois, não dá aquele maluco lá. Então, quer dizer, o mundo inteiro está o quê? Travado. O adubo chegou a 6 mil reais na tonelada. Quem consegue produzir por 6 mil reais na tonelada? Não, Fred, tem que partir para a alternativa. E a alternativa é isso, são os mineralizadores de solo. Então, o NPK hoje, nitrogênio, fósforo e potássio, está na mão de duas empresas apenas, Bunge e Cargill. Juntos elas formaram o IMC Global. Então, aquele potássio que vem lá da Rússia, ele chega no porto lá em São Paulo, em Itajaí, os portos de uma forma geral, e eles distribuem para o Brasil inteiro para as suas fábricas fazerem os seus formulários. Então, assim, nós somos dependentes de duas empresas apenas que dominam o mercado mundial. Então, assim, eles estão também de olho nisso. E eles estão de olho nisso aqui, porque isso aqui vai ser o futuro para eles venderem. Só fazer uma colocação do que você está falando, eu vi recentemente uma reportagem da Embrapa, associada à Exalc, junto com a, se eu não me engano, a Bayer e a Bunge, sim. Fazendo pesquisa de bioestudos para poder usar a agricultura convencional por conta de resistência de pragas, doenças e ervas daninhas que usam veneno para caramba e está tendo resistência. E tem uma evolução das plantas, dos micro-organismos, com relação à propagação da própria vida. Eles vão resistir àquelas condições químicas ali e não vão morrendo mais. Sim. Então, eles estão gastando muito veneno em cima, estão querendo começar a utilizar o isso. Por isso que a gente tem que ter autonomia. Estão querendo não. Isso, mas aí assim, estão querendo não, eles já chegaram, a Corteva, existem 6 grandes, a gente chama de Big Six, são as 6 grandes empresas de defensivo que não são multinacionais, elas são intercontinentais, elas estão no mundo inteiro. Bayer, BASF, Syngenta, Dow AgroScience, DuPont e Monsanto. São as Big Six do agronegócio. Então, assim, todas elas já têm produtos já biológicos. E a Corteva, ela fez um laboratório ali na região de Jaguariúna, que é uma coisa assim, de primeiro mundo, né? Óbvio. A da Corteva era Dow AgroScience. Elas mudam de nome para poder vender mais para a gente, né? Mas, enfim, eles têm hoje todo um portfólio biológico. Por quê? Porque os próprios princípios ativos deles já estão falhando, já estão falando que isso está acontecendo, já está criando resistência, tudo. Isso aí já não é de agora. Tanto é, o que as empresas fazem, multinacional? Ela lança um produto que geralmente é o quê? É a união de 2. Quem está mais antigo aqui no mercado sabe disso. A gente pega aí os triazol. Ele pega um triazol, mistura com uma estrubirulina. Pô, é um produto novo. Novo aonde, amigo? Isso está desde a década de 40, lá matando gente. Isso é resíduo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o único produto novo lançado atualmente é o neonicotinoide. Neonicotinoide, que é o imidacloprid, que está matando aí as abelhas tudo aí. Fipronil, que é o mais conhecido. Está matando as abelhas tudo aí. Acabando as abelhas, segundo Darwin, em 4 anos acaba a espécie humana. Então... Aqui em Orlando, a gente tem a contraindicação do sulfato de cobre, a cauda bordaleza. O que você diz aí? Tem alguma... Tem. A cauda bordaleza, o sulfato de cobre é permitido na agricultura orgânica até, se eu não me engano, 6 quilos por ano. E isso... Oi? Hectareano, 6 quilos hectareano. E isso ainda tem que estar ainda de acordo com a sua certificadora. Né? Então, isso é uma coisa, é um acordo. Tu corre
benzodeiro ele extermina Os bichos. Então, assim, é manejo, questão de manejo. A partir do momento que você começa a trabalhar com bioinsumos de uma forma geral, o seu manejo também muda. Né? Porque o cobre vai causar o quê? Ele é fungicida, bacteriostático, então ele vai acabar fazendo o quê? Eliminando seus micro-organismos que você está gastando para poder jogar lá. Qual que era a sequência que você estava falando? Captura, propagação e o uso. Pode passar lá para o uso, por favor, Erika. Propagação, agora o próximo. Aí, uso. Então, vamos lá. Pode. Ele primeiro. A pergunta do nosso aqui. O uso da natureza, né, ele é interessante quando você está num momento crítico, assim, né? Então você tem essa plana totalmente emprestada. Então você usa ela para você não perder essa vida quando tem um plano econômico gigantesco, né? Sim. Agora o bioinsumo dele, você vai cuidar da saúde do seu solo, isso não é remediativo, né? Você está se precavindo, você está nutrindo o solo para que não venha a doença. Justamente. Então, usar a natureza seu pet. Isso aí é prevenção. E toda unidade produtiva, pessoal, é diferente você ter uma hortinha em casa. Ah, não dá praga, não dá doença, vou fazer uma horta gigante. Amigo, quebrou a cara. Toda unidade produtiva está sujeita a praga e doença. Você pode ser orgânico, biológico, naturalista, convencional. O convencional, então, é pior ainda, que ele joga nitrogênio, e o nitrogênio causa desequilíbrio e onde começam as pulverizações. A maior praga da agricultura convencional não são as pragas e doenças, é o nitrogênio, né? Eu costumo falar que a gente gosta de picanha, mas ninguém come uma picanha inteira. Aí uma pergunta para você. Esse som que está aí no bambu, vai transformar ele no líquido? Agora, muito obrigado. Desculpa. Só para retomar a questão que eu estava aqui fora e eu não escutei direito, a questão, eu perdi essa parte da coloração, no caso para colocar, no caso dentro da compostagem, você colocou uma coisa de coloração ideal? Isso. O que é? Então, o que a gente estava falando assim, você observou aqui, Sim. diferentes colorações. Os micro-organismos eficientes são aqueles de coloração claras. Esses são os regenerativos. Hoje é muito como uma agricultura regenerativa, né? O regenerativo. E os de coloração escuro são aqueles degenerativos. Então, o regenerativo a gente pode usar tranquilo no solo e nas plantas. E os degenerativos em cima das compostagens. Alguém falou aqui que recebe picado lá de árvore da prefeitura. Diadema. Os escuros. Joga em cima daquilo. Esse aqui vai funcionar? Vai, nota 10 também. Mas o escuro é só para não jogar ele fora. O pessoal de banana pode ver isso, eles usam também para decompor rápido ali no meio. Não sei se seria isso. Também poderia ser, eu acho que está dentro desse contexto aí. Então, assim, nós vamos lá agora. É um processo que é sujo, como toda a agricultura, mas a gente faz com maior amor e carinho, e maior prazer e maior alegria. Eu deveria estar de luva, de máscara, pelo menos. Mas eu não sou exemplo para ninguém, não. Faz o que eu faço, quer dizer, o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Olha lá que eu ainda improvisei com a luvinha. Eu vou pegar esse mais branquinho aqui, ó. Não, aqui nesse caso a gente não vai tirar esses tão escuros não, porque na realidade eles não estão negros aqui, escuros mesmo. Ele está mais uma coloração mais cinza. Não, aí você vai me pegar e me complicar, né? Você usa mais o maiorzinho, né? Eu estou usando de uma forma... Aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, tá vendo? Eu procuro, geralmente, eu não gosto de botar eles todos, não, ó. Aí, ó. Não, porque tem gente que, assim, grosso você não vê problema, assim. Não. Aqui, ó, quanto mais clarinho, mais colorido, melhor.
Oh, desculpa. Pessoal, só para... Eu fiz uma baguncinha aqui, mas só para elucidar aqui, eu não vou fazer... Depois aqui está à vontade, o melado está aqui. Se alguém quiser levar para casa, está à disposição. Então vamos lá. Melado. O melado é fundamental. Isso. É assim, cobre mais ou menos 2 dedos de aqui. Eu só estou adiantando para ir mais rápido, para não ficar de saco cheio. E o melado é isso aqui, ó. Ele vai cobrir apenas, ó. Quantidade é essa garrafa? Tem que ser mais. Não, qualquer garrafa, 2 dedos. E o melado, ela tem que cobrir apenas o fungo, mais nada. Olha, é muito caro. ó, garapa. Isso, ó. Toda fonte de açúcar. O micro-organismo precisa de quê? De uma fonte de energia, né? A fonte de energia. Então, assim, a fonte de energia que a gente tem mais disponível é o quê? É o melado, o açúcar demerara ou açúcar mascavo e a garapa, a própria garapa. Porque a garapa é o melado, né? Só tirou a água, mas a garapa também é eficiente. Mas assim, qual é a função? É fornecer energia. Ela tem açúcar de qualquer jeito. Então assim, esse que é o grande barato da coisa. Qualquer fonte de açúcar. Açúcar branco nem pensar. Pensa. Pode pensar. Mas eu não. Pode. Qualquer fonte de açúcar. Qualquer açúcar. Até o açuquinha branco refinado, não tem problema. Não, porque às vezes a gente não acha esse... Pessoal, vamos lá. Qual a importância disso aqui? Ó, eu estou enchendo até a boca. Por que eu estou enchendo até a boca? Para tirar o ar. Para tirar o ar, justo. Por quê? É um processo anaeróbico. Não pode entrar ar nesse processo. Se entrou ar aqui, ele apodrece. Ele fica com cheiro ruim. Ó, fechou. Antes de fechar, ó, deixa eu dar aquela escorridinha para não ter mesmo. Galera. Isso, legal. Aí, ó. Ó. Aqui eu já trouxe já uma preparada, como a senhora falou, e a senhora vai abrir. Bom, olha lá. Depois que fez isso aqui, vai vir apertar aqui a garrafa, ela vai estar dura. A cada 2 dias nós temos que fazer esse processo aqui. Ó. Aperta ela aqui, ó. Ó como ela tá. Ó, aqui, ó. Agora sente o cheiro. Lentamente. Ó. Já subiu. Já subiu. Ó. Saiu, ó. Tá vendo aí? Agora o cheirinho. Pura carniça. É mentira. Não cheira mel. Então, a cada 2 dias nós temos que fazer esse processo. Aqui, pessoal, sabe o que acontece? Vou ser sincero para vocês. É que essa daqui já foi do outro curso. Aí eu peguei um pouquinho de açúcar lá mascavo, que eu uso mascavo, e joguei aqui dentro para dar uma animada para trazer para mostrar para vocês. Mas esse aqui já estava no processo já estabilizado. Então, porque assim, quando a gente abre aqui, ó, faz assim, ó, igual uma panela de pressão. E o cheiro é uma coisa, é maravilhoso. Vai chamar muita abelha. A gente sim. Mas você tá falando, a gente fez um ar. Deixa um pouquinho aberto. Olha,
Teve que jogar de garrafa, teve que parar na Oi. Sai jogo de segunda daí também. Aqui, ó. Ó o ar subindo, ó. Passa pro pessoal pra sentir. Não, você quer explodir. Não, ele pega assim. Não, você tem que pegar aqui assim, ó. Pessoal, É gostoso, gente. Pega assim, ó. dá uma cheirada aí. Então, assim, ó, o importante é isso. Isso, quanto tempo? Durante 20 dias nós vamos fazer esse processo. Apenas 20 dias. 20 dias nós temos que vir aqui, abrir um pouquinho e 20 dias? a cada de 2 em 2 dias você tira o ar. Só que a hora que tirar o ar, tem que fazer esse movimento de novo para, ó lá, ele desce um pouquinho, ó, chegar até a tampa para, fechar. Quantos dias ao todo? 20 dias ao todo. 20 dias está pronto. Desculpa aí, desculpa. Lá em casa, eu tava com um NPK de casca de ovo e tal, você tá ligado, separado. Ele também pode ser porque ele é fermentado, né? Cria aí, faz processo de fermentação. Ele também é considerado um micro-organismo eficiente, né? Sim. Todo o processo que tem fermentação, uso de fungos e bactérias, ele é um bioinsumo. Tem um exemplo aqui, ó. Um lugar sombreado, protegido da luz. Não precisa ser escondido, mas um lugar de sombra, um tanque, um lugar assim, uma lavanderia, alguma coisa assim. E não esquecer, pessoal, a cada 2 dias abrir, porque explode. A Érica já teve uma experiência... Mas foi terrorista. Não, depois que abre, ele vai perder esse poder de fermentação. Depois que você abre, você tem que coar ele, deixar só o líquido. Porque se deixar ainda fungo aqui dentro, ele vai continuar ainda fermentando lá, ele vai reproduzindo, depois de 20 dias, coa ele, deixa ele aberto um pouquinho e ele vai preservar ainda. Não, coa no pano, qualquer coisa que não deixe os micro-organismos. Professor, isso aí, você fala assim, 100 habitantes por hectare, 4 a 8 aplicações. Em cada uma aplicação, nessa quantidade? Pessoal, assim, alguém tem dúvida no preparo da isca? E no preparo e na propagação? Alguma dúvida? Então nós vamos partir... Deixa eu falar de novo, fazer uma pergunta. A gente aplicou. Corre o perigo de matar a plantação ou todo dia a gente pode jogar água? Não. Perigo nenhum. Não, né? Perigo nenhum. Não há contraindicação. Não há contraindicação. Então, aí nós vamos partir para o que agora? O uso dele na agricultura. O EM, ele tem vários usos. No esgoto, na saúde. Dizem até que dá até para tomar um pouquinho disso aí para os intestinos, né? Então, assim, nós vamos falar o que? Nosso caso aqui é o solo, né? Então, assim, ó, 1 litro, depois dele coado, 1 litro para 1000 litros de água. E esses 1000 litros de água, você vai usar apenas 200 litros por hectare durante 8 vezes ao ano, na época das chuvas principalmente, né? Porque precisa de umidade para poder fazer efeito. Umidade e matéria orgânica. São 2 coisas para o EM fazer efeito. Se não tiver matéria orgânica, adianta você pegar o EM e jogar num solo que foi arado, que está lá exposto. A hora que vier o sol, acabou tudo. Então, assim, tudo são técnicas agroecológicas e as técnicas agroecológicas elas se complementam. Né? A gente não tem uma técnica agroecológica isolada, elas são sempre... A questão da aplicação, a gente tem que tomar cuidado, por
por exemplo, vamos supor que tem uma árvore que está dando frutos, né? Eu tenho que respeitar ela dar os frutos primeiro, ou eu posso, ela está em flor, eu posso aplicar, como é? Boa. Os micro-organismos, uma série de vantagens. E uma das vantagens é essa, você pode aplicar em qualquer fase da planta. Respeitando a dosagem. Respeitando a dosagem. Então, assim, 1 litro para 1000 é para a gente jogar no solo, pulverizar o solo. Pulverizar o solo. E para a planta, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Para hortas como a nossa, né? Isso. Pode. Olha lá, é M-planta. Então, ó, em 100 litros, M-solo foi aquele que a gente fez, 1 litro para 1000. Então, ó, em 100 litros de M-solo, é só isso, ó. Ô, campeão, muito obrigado. Meio litro de vinagre e 100 litros de água. É só... Pô, é o maior segredão, assim, é uma coisa complicada. Vinagre, pô, custa, sei lá, R$3 o litro. Né? Então, assim, o que a gente que eu comecei falando lá atrás, ganha mais hoje quem gasta menos. Então, assim, a gente tem que ter essa tecnologia porque é justamente assim para a gente ganhar mais. Não é unidade de compostagem. Com esterco animal, sem esterco animal, faz diferença ou não? De quanto produto tem? Não, pode usar assim, cada vez que for revolver na montagem, você usa regando com regador. E aí a compostagem ela tem assim algumas características. Você trabalha com ela de acordo com a temperatura. Então assim, se você viu que ela está muito quente, você revolve e não molha. Se ela está um pouquinho fria, você remove e joga o ZM, porque a temperatura de novo ela vai elevar. Né? No dia seguinte já está alta a temperatura de novo. Então assim é usado. O bocashi, farelo. Você faz aquelas misturas de farelo e usa o EM para poder fazer aqueles farelos virarem EM. Inclusive o EM farelo, o bocashi farelo, ele é usado na alimentação de animais, de suíno, de todos os animais, assim, substituindo em muito a questão do... Alguém estava falando do leite aí, alguma coisa, substituindo aquele problema com o leite. Lá, Você falou vinagre, então vinagre de álcool? Vinagre. Pode ser álcool, maçã, qualquer vinagre, qualquer acético, ácido acético, não há problema nenhum. Então, assim, pessoal, esse aqui é o que a gente hoje, assim, recomenda que o pequeno produtor faça. Eu acho que é fácil, é eficiente, ele tem uma... eu uso na minha horta, então, assim, o resultado é impressionante. Né? Então é uma coisa assim que eu já uso já há um tempo, não é de agora, então eu tenho uma experiência em relação a isso. Então assim eu já fui também produtor, trabalhei 6 anos com horta, por isso que eu falei lá do talo oco, porque eu produzia brócolis e couve-flor, então isso é um problema sério. Então assim só a questão da diluição aí, você está falando 100 litros de M solo, é como se fosse 100 ml do EM puro, aquele puro, 160 ml, 100 ml. Não, a gente faz dilui ele em 1000, e pega 100, meio litro de vinagre, você pode pulverizar. Tranquilo. Na folha, pulverizar a planta. Você vai pegar esse 100 ml e transformar em 100 litros, eu nem posso, não. Pô, você tá fazendo conta difícil. Pô, amigo, me ajuda aí, vai. Matemática não dá. Tá, não, legal. Proporcional. Tudo que for proporcional tá dentro. Proporcional tá dentro. Você pode pegar meio litro e diluir em 500. Pegar 50 daquele, em vez de meio litro. Mas olha só, pessoal, olha que ferramenta que nós temos na mão. O que o amigo acabou de falar? Como você chama? Meu irmão, pô, você tem um negócio que custou quase nada.
Você pode usar ele em 10 hectares. Quantos hectares a senhora tem? 2.500 metros quadrados. Então, 1 litro para ela vai usar 4 vezes. Quer dizer, olha que riqueza isso. Né? Então, assim, não vai ter perda, não vai sobrar, não vai cair no chão. Quer dizer, então, putz, cara, eu acho que eu volto a falar, tecnologia social. Você não encontra em lugar nenhum do mundo uma coisa que você dilua em 1.000 litros e depois você pegue só 200 litros e jogue no solo. Pô, me fala um produto, me fala aí um. Tem ainda muito para usar depois, né? Ainda tem muito para usar depois. Agora, pode? Deixa eu te perguntar, eu estou em dúvida. Para a nossa horta, e assim, cada um cuida do seu. Sim. Cada um cuida do zero, ele cuida do seu. Quanto que eu vou usar para jogar no meu canteiro? 20, não lá? Vai ser 20 por 1? Ó, é o seguinte, assim, a gente tem uma noção mais ou menos de litros por hectare, 400 litros, 600, 800 litros por hectare. Então, assim, essa diluição de 100 litros do AM solo com meio litro de vinagre, eu não sei se você faz por aspersor, no regador, A gente usa o borrifador. Então, assim, usar como usa comum, andando do jeito que anda, normal, pulverizando, vai batendo lá, normal. Não tem assim... o mais importante é essa diluição. E, assim, o jeito de pulverizar as folhas é o jeito normal, é o andar que você já faz. Não tem que ser mais devagar ou mais rápido, não. É como se fosse pulverizar. Mas se a gente for pulverizar toda a horta, a gente faz um pouco a mais. Faz um pouco a mais, justo. Você tem que pensar o seguinte, quantos litros a senhora gasta para pulverizar a sua horta? Olha, eu uso uma garrafa PET. Não, digo assim, para pulverizar a calda pronta. Não, a gente não, cada um faz o seu. Entendi. Então, assim, continua mantendo a mesma coisa. Mesma quantidade de ar. A água vai ser essa diluída ali, tranquilo, não há problema nenhum, não. Né? Então, assim, eu posso utilizar no solo e utilizar na planta? É o mesmo produto. Mas fazer essa aplicação simultaneamente, digamos assim? Eu não recomendo, porque qual é a função do vinagre? A função do vinagre é o seguinte, ele vai reduzir o pH. Toda planta, ela tem a parte, a folha, ajuda aí, Maurício, ajuda a Érica. A folha é parte alcalina. Então, quando você precisa diminuir o pH da sua cauda para que ela tenha uma melhor absorção na folha. Então, por isso que você usa o vinagre, para poder diminuir o pH da sua cauda. Entendeu? Assim, é uma questão apenas de tecnologia de aplicação de foliar, de produto foliar. Todo produto foliar, você tem que abaixar o pH dele. Todas as caudas são em solução ácidas. Todas elas. Não é isso, Maurício? Não é isso? Tem alguma... Marcelo aí, alguma coisa, Marcelo aí? E a conservação do prazo? Aí assim, duração. Vidro escuro vai durar um pouquinho mais. Mas assim, é bom usar logo. Antes de usar, melhor, porque está trabalhando com vida. E é tão fácil de fazer que não há necessidade de armazenar depois que está pronto. Como a gente faz o armazenamento? Legal sua pergunta. São lá nos bioreatores. Então, quando você tira do bioreator, aqui é um bioreator, né? Quando você tira do bioreator, o ideal, assim, numa on-farm, uma biofábrica, é você utilizar que você vai pulverizar. E o resto está lá processando, você não perde, nunca. Você falou da diluição, desculpa. Não, mas eu queria entender uma coisa. O restante que sobrar, onde que a gente deve jogar para não causar dano à natureza? Na mata, no composto. Você está tirando da natureza, você está tirando da natureza. Então, assim, ele vai voltar para a natureza. O que eu faço quando eu chego lá na roça lá e ele está tudo preto?
Pô, eu só jogo ali mesmo, e depois porque assim, eu não uso para fazer composto, porque o meu composto é mais rápido. Na sobra que ele falou, eu já vi pessoas que usam uma parte, metade, completa com açúcar, água, até 6 vezes da via eficiente. Aí que tá, eu acredito que assim, cada vez que você vai ali dando uma malhada, né, ele vai ficando com uma quantidade de micro-organismos menor. Se talvez não menor em quantidade, mas eu acho que em volume. Né, eu acho que ele vai diminuir a quantidade de micro-organismo por milímetro, ali, talvez. Né, então, assim, eu acho que essa daí é uma questão interessante. Olha, eu não recomendo por isso. Eu fiz nesse aqui. Você viu que ele não deu aquele... Como assim? Mas eu abri... Não, sabe o que eu fiz, dona Maria? Eu abri ontem com medo de estourar no carro. Pô, eu ia viajar 5 horas, mas no sol, imagina, vocês estouram no meu carro. Pô, o carro da Cátia ainda, poxa, ainda respondeu processo administrativo, dona Maria, faz isso comigo não. Mais ou menos quantas gramas colocou aqui? Aqui é mais ou menos assim, 2 dedos do fundo da garrafa. Não tem grama, não é por peso, é mais no... Não, é mais no olho, no visual. E o melado, a senhora viu, só cobriu os fungos. Eu não botei melado até aqui em cima, foi só para cobrir aquela camadinha assim, cobriu água. Então assim, outra coisa, água sem cloro. Natural. Eu percebo que você está falando dessa sociedade, da hidratação, eu tenho que trabalha com aquele movimento feito de alta também, natural. Sim. Eu vi um fundo também, comercializado, cara. Esqueci agora. E eles usam isso aí para, por exemplo, indústrias que tem aqueles tanques de degradação que geram um volume de resíduo que não se decompõe rápido. Isso também é uma boa produção de material que pode ser usado para tratamento de esgoto. Vamos lá, a gente até agora só falou de quê? Solo e planta. Beleza? E semente? Tá aqui, ó. Inoculação de semente. Esse negócio faz também? Faz também. O que você faz inoculação de semente? Primeiro, germinação. Há um estudo aí que fala do milho, que se ele germinar tudo no mesmo tempo, a sua produtividade é um absurdo. Por que o milho tem a produtividade mais ou menos? Porque germina uma semente hoje, outra amanhã, outra depois. Então a uniformidade na germinação consequentemente aumenta a sua produtividade. Então assim, e aí você molha a semente no EM, pega uma cinza, um farelo qualquer, você ainda peletizou a sua semente. Eu tive agora, eu só não sei o que ele significa, só para acompanhar a função. EM significa micro-organismos eficientes. São esses aqui, todos aqui que a gente preparou e jogou aqui. Então assim, a gente está falando a gente falou de solo, falou inoculação de semente, aqui é o que você estava falando ali agora, descontaminação de lagoa. Tá vendo? 1 litro de EM, 1.000 litros de água. Repetir a cada 6 meses. Bom, isso aí eu tenho uma experiência prática, como eu sou bairrista, né, também, o meu município lá no Rio de Janeiro chama Maricá, está na região dos lagos, e a lagoa lá é poluída, porque o esgoto, toda lagoa recebe esgoto, né, não tem jeito. Então o que aconteceu? Ao longo dos anos, foi diminuindo o pescado, camarão, tudo, e a lagoa ela sofre um processo o mar abre naturalmente essa lagoa. Mas assim, não estava sendo mais suficiente para poder fazer essa ciclagem da água. Então assim, a água estava ficando cheiro ruim. Teve um ano que o teor de oxigênio foi muito baixo, teve uma mortalidade de peixe horrível. A cidade inteira ficou fedendo a peixe podre, saía carregado de caminhão, enfim, de uma forma geral. Uma solução que eles acharam junto com a Universidade Federal Fluminense foi o quê? Fazer a despoluição da Lagoa de Maricá com micro-organismos eficientes.
Eles fazem um micro-organismo, botam num bloco de uma rapadura e espalham essas rapaduras ao longo da lagoa. Em 3 anos voltou o pescado, voltou o camarão, e assim a população caiçara ali que vivia da pesca dali, estão inclusive fazendo barco de novo, rede. Então assim movimentou novamente aquela economia que estava sendo dizimada até, eu digo, porque os filhos dos pescadores, não tem o que pescar, então não tem mais o ofício. Então assim, isso aí trouxe até uma vida de novo para a região, assim, foi uma... Seria uma solução do Tietê também? Eu acho que pro Tietê, vamos lá, é uma alternativa também. Eu acho que pro Tietê aí o processo é muito mais... Quantidade de concentração maior e outras ações, até acredito. Principalmente porque eu acho que as grandes estações de tratamento de esgoto, infelizmente, elas só tratam os resíduos sólidos. Mas assim, a gente toma antibiótico, a gente toma agrotóxico. Saiu agora o mapa com 27 cidades com um teor de agrotóxico aí elevadíssimo. Então assim, eu digo que da hora do café da manhã, do chazinho que você faz, do café da manhã até o chazinho da noite, você está tomando sua dosinha diária de agrotóxico. Isso, tanto na água quanto nos alimentos, quanto no chá também, né? Porque os chás não são orgânicos, eles são pulverizados também. Pessoal, então assim, isso aqui é só um outro exemplo de... Aqui um bioinsumo. O que foi isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma composteira doméstica, que no fundo tem o chorume, e foi feito o que? A decomposição. A gente vai fazer na nossa horta também. Aqui, ó. E nesse aqui eu só tive assim o cuidado de colocar o quê? Folha de mamona, porque eu já quis fazer já uma coisa já inseticida, já assim, repelente. Mas já tenho a rotenona ali, rotenona não, como é que é lá? Mamona? É isso, não é? Onde aplica qualquer diluição? O chorume? O chorume, 5 partes de chorume, 1 parte de chorume para 5 de água. Então assim, são exemplos de bioinsumos. Eu acho que hoje, tudo que a gente for falar usando a natureza para poder a gente transformar a nossa agricultura, está dentro desse conceito, nessa gama toda de bioinsumos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vida. Roda da vida. Roda da vida. Essa palavra roda da vida eu aprendi esses dias e eu gostei dela. Assim, pessoal, eu estou aqui à disposição. Eu acho que alguém quer praticar, fazer. Só repetir o negócio foi tanta informação que eu falei do negócio da rapadura. Qual rapadura lá do? Você está falando aí da destruição do lago. Da Lagoa de Maricá, isso é. Então, é isso, através do micro-organismo, eles estão fazendo a despoluição da Lagoa de Maricá. Eles fazem, só que eles fazem, em vez de jogar assim na lagoa direto, eles botam num bloco de açúcar, que é uma rapadura, e sai espalhando Porque ali, o que aquele bloco de rapadura vai servir? Para propagação. Essa coisa aqui no bambu são armadilhas, né? Iscas. Você se explicou já. Sim. Prepara com arroz e põe na serrapilheira, na mata. Prepara com arroz cozido, sem sal e sem óleo, meio papa, bota na calha, tampa ela para não pegar chuva e aí põe enterrado na serrapilheira. Não é enterrado no solo, é na as folhas em decomposição que cobre. Por quanto tempo para ficar enrolado? De 7 a 10 dias, não passar disso. E como que eu faço a distribuição no meu No canteiro? canteiro? Através da diluição, ele pronto. Importante, a cor. Aqui, como você faz ele? Você dilui isso aqui em 1000 litros de água e pulveriza no canteiro. Uma vez eu fiz no meu deficiente, né? A isca. Só que passou um pouco mais, porque por 2 semanas estava entrando água, né?
Aí, aí, ó, legal. Pode, não, legal. É porque geralmente entra água e viabiliza. Geralmente. Cortando o solo, né? Então, assim, a gente gosta de fazer adubação verde, né? Porque destruir o solo, né? Ter a raiz, ela servir no solo. Então, assim, logo que gosta de jogar, é isso? Isso. O solo sempre coberto. Tanto faz de resto de matéria verde ainda, ou como palha, matéria seca já. Não, que o solo tem que estar coberto. Porque assim, a cobertura ela vai servir o quê? De abrigo e desenvolvimento para os fungos. Porque você está lembrando o seguinte, você está jogando uma quantidade. E a ideia é que, por isso que eu mostrei lá que a gente vai diminuindo ao longo dos anos. Por quê? Você vai colocando, você vai colonizando. A própria matéria orgânica do solo vai servindo de quê? De propagação para os micro-organismos. E uma coisa interessante, micro-organismo, ele respira nitrogênio e ele cresce usando fósforo. Então ele precisa fazer adenosina trifosfato, o ATP, que libera o quê? Tem que ter energia. Toda célula precisa de energia para poder fazer o ciclo de Krebs, né? Então, assim, então por isso que ela disponibiliza nitrogênio e fósforo quando morre. Sabendo da importância, né, da tema que a gente está abordando, que é a agroecologia em geral aqui, a gente sabe que tem várias práticas que têm que ser associadas para ter um efeito. Justo. Eu queria que você citasse assim, isso também dentro do bioinsumo, para a gente não identificar como uma prática isolada. Saber que tem outras práticas que vão influenciar positivamente nessa simbiose dos micro-organismos. Ó, pH do solo. Primeiro, todo mundo aqui vai ao médico. Então, o médico chega lá, ele te dá uma injeção, ele te dá um remédio? Não. Ele te dá, às vezes, está com dor de cabeça, para passar dor de cabeça. Isso você faz na roça também, você pulveriza para controlar alguma coisa. Então, desculpa. Chico. Então, assim, as práticas, elas são todas elas o quê? Elas são associadas. Não existe dentro de agroecologia prática isolada. Nem dentro da agricultura convencional. Porque você tem que fazer o preparo do solo, gradear, você tem que fazer a correção de solo para você jogar o nitrogênio, os adubos solúveis de uma forma geral. Porque se seu pH estiver desequilibrado, você está jogando dinheiro fora. O nitrogênio, na hora, ele já volatiliza. Então, assim, se o pH não estiver ali equilibrado para ele. Então, assim, eu acredito que, primeiro de tudo, análise de solo, tirar a amostra de solo, análise de solo. Esse é manter o pH, corrigir o seu pH. Eu acho que isso é a base de tudo. Matéria orgânica, tanto faz que você tem um aporte externo e você jogue, você compra esterco e joga na tua área, ou se você faz adubação verde, adubação matéria orgânica, você faz a regeneração das espontâneas e você faz ali a roçada. Então, tanto faz a matéria verde quanto a matéria seco, sempre com solo coberto. Isso são práticas que são fundamentais nesse processo. Agora, todas as outras práticas, poda, controle de... sei lá, eu acho que... quebra-vento. O quebra-vento é fundamental hoje dentro da agricultura. O André acabou de falar do vento, que a importância do vento. Então, assim... horário de aplicação, né? Isso também... Estamos perguntando isso, porque o que acontece? A gente, dentro da agroecologia, às vezes a gente não tem informações muito técnicas de algumas coisas. A gente sabe que funciona, mas como proceder para que ela funcione. Sim. Então, técnicas, por exemplo, o efeito que ele vai ter se o solo, você está falando, coberto. A hora de aplicação, você tem que ter o vinagre para quebrar. Hora de aplicação. Fresco. Melhor horário, essa hora. É à tarde. Porque assim, ou tardinha ou de manhãzinha, porque você vai aproveitar o que agora, por exemplo, vai ter a umidade do ar, que é normal à noite, não vai ter o sol, então ele vai dar tempo dele se instalar ali. Quando chegar no dia seguinte, o sol tudo ele já está lá instalado, já emitiu as hifas lá para dentro do... IFA é o quê? IFA é o quê? Todo mundo aqui já viu aquele bolorzinho do queijo.
Aí a gente vai lá e arranca aquele bolorzinho, né? Amigo, pode comer o bolozinho, porque já tá todo, o queijo já está todo contaminado. Você tirar o bolozinho é só na sua consciência. Então, isso que é importante. Para jogar, tem que molhar a terra primeiro, né? Não pode ser a terra seca. Aí, ó. Obrigado, não falei. Obrigado, muito obrigado. Isso aí, ó. Não, pô, mas ó, a agroecologia, dona Maria, sabe o que é agroecologia? Nós estudamos 2 vezes. Nós estudamos o que a gente tinha que estudar e nós estudamos agroecologia. E sabe onde a gente aprendeu agroecologia? A gente aprendeu com a senhora. O conhecimento empírico que fez a agroecologia não foi o conhecimento científico. O conhecimento científico pegou o seu conhecimento e jogou hoje dentro das universidades. Mas o conhecimento que nós temos de agroecologia, quem está aqui da agroecologia, não aprendeu dentro de uma universidade. Nós não aprendemos mesmo, não. Nem a senhora aprendeu, e eu falo para a senhora, eu garanto para a senhora tem muito mais conhecimento do que qualquer professor que eu tive na faculdade. Eu sou do Nordeste, saí de lá, Moda Seca. Sim. Eu lá do Nordeste, saí da Moda Seca. Eu vim para cá morar em Mogi, cheguei num lugar que agora eu estou vivendo dentro do no final de ano. A outra está na minha cintura. Eu pego as coisas da roça, as coisas dentro de casa. Sim, muito triste. Aí eu não sei ler, não, só sei assinar o meu nome, eu não sei ler. Sim. Cada vez que eu assino um papel, eu me escrevo o nome da cooperativa, alguma coisa, porque eu não sei ler. Mas já aprendi muito isso aí. E quando ele faz esses produtos, a gente tem que molhar a terra primeiro e jogar o produto. É isso, pessoal. Muito obrigado, Ana Maria. E mais um aprendizado. Deixa eu te falar, um engenheiro levanta uma casa? Um engenheiro? Ó, se ele for filho de pedreiro, eu acredito. Se ele for filho de pedreiro. Sem faculdade, ele não consegue. Ó, Agora, um analfabeto, pedreiro, levanta uma casa. Concordo com a senhora. Nota 10. Não esqueço dessa pesquisa. Não, eu olhei no... Como a senhora chama? Tereza. Tereza. Dona Tereza. Assim, isso é agroecologia, dona Tereza. Isso, eu tive a oportunidade de estudar. Né? Muita gente não tem oportunidade. Eu tive, com muito sacrifício, mas eu tive. Então, assim, qual foi a minha missão depois que eu formei? É o seguinte, procurar aprender mais. Porque o que eu aprendi dentro da faculdade, legal, está nos livros, mas os livros não são suficientes.